é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista, professora de Direito Ambiental. Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui eu vou te convidar a ficar uns minutinhos para a gente conversar sobre um novo nicho do direito. Para alguns nem é tão novo assim, mas para a imensa maioria é, porque ouviram dizer e não sabem muito bem o que é ou porque nunca ouviram dizer isso. Eu estou falando da constelação sistêmica. Estou te convidando a entender isso aqui no meu canal que fala de direito ambiental, porque com certeza você aí que trabalha com direito ambiental, o que é trabalhar nessa área, que envolve aí o juiz que recebe processos ambientais, é um promotor de justiça que lida com isso, é um defensor público, enfim, um procurador. Todo mundo hoje em dia está se ligando, né, direto ou indiretamente, se envolvendo em conflitos ambientais. Não só daquele conflito do Pantanal, da Amazônia, da Mata Atlântica, não aquilo que é natureza, porque direito ambiental não é só isso, é muito mais que isso. Então vem cá, que eu vou te explicar o que de fato é a constelação sistêmica, e isso vai te ajudar a ser um advogado especialista nesse ramo dos conflitos ambientais. Um advogado? Mais que isso, né? Um juiz, um promotor. Será que todo mundo pode, de fato, se utilizar desse método? O que é isso? É um método de solução? É algo que trouxeram lá das terapias, da psicologia? Então, será que veio isso? Para que serve isso? E por que eu estou te convidando a ser um especialista nisso? Então, vamos lá. Ponto número 1. Será que todo mundo está pronto para entender o que é uma constelação sistêmica? Será que é algo assim da metafísica? Será que é algo que não? Melhor a gente se manter ali no estrito cumprimento do devido processo legal. O processo vai chegar ao fim, de alguma maneira vai chegar ao fim, vai ter um vencedor, vão ter alguns perdedores, né? Ainda mais conflitos ambientais, que são vários stakeholders envolvidos, várias partes envolvidas, direta e indiretamente. E tudo bem, a gente encerra o processo, acaba e outros conflitos a gente resolve depois. Pois bem, muito se pensou nisso, muito se estudou sobre os processos, sobre a tutela coletiva, né, que a gente fala. E olha, perceberam que há outros mecanismos, como o professor Marés fala aqui, olha, essa tutela aí que a gente tem processual, ela não, de fato, está ali contemplando a extensão do direito difuso ambiental, dos bens difusos na seara ambiental. E aí, se você quer, de fato, conhecer outras ciências, assim entendidas, né, como procedimentos concatenados, com uma lógica exclusiva, com palavras exclusivas, uma espécie de uma ciência, a constelação sistêmica é uma delas. E você, juiz, pode aplicá-la, pode entender o que é, utilizar isso na sua solução, né, no seu desenvolver ali do processo. Você, promotor de justiça, também, por que não, né? E os defensores, em geral, estão abertos, sejam eles públicos ou privados. De qualquer bem, de qualquer esfera, União, Federal, não tem problema. Quando o assunto é pessoas, podemos resolver por via da constelação familiar. Isso, Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, é um alemão, ele foi o precursor disso tudo ao longo do tempo, porque foi ele que trouxe essa ciência, foi ele que foi juntando alguns elementos de outras ciências até entender e transformar isso no que a gente conhece como constelação sistêmica. Também conhecido como constelação sistêmica familiar, e a gente vai entender por que é constelação, por que sistema. Tudo isso a gente entende daqui a pouco. E todo mundo está apto a colocar isso na prática. Aqui no Brasil, quem muito desenvolveu isso e tornou isso mais popular, digamos assim, foi um juiz. O juiz Sam Stock. Exatamente.
talvez você já tenha ouvido falar dele. Se não é uma novidade para você, fique sabendo que o juiz já aplica a constelação há um bom tempo para resolução dos seus casos. E aí, com o passar do tempo, né, isso tudo foi sendo melhor compreendido. Na minha dissertação de mestrado, eu estudo as constelações sistêmicas e explico como isso também é uma forma alternativa de solução de conflito. Alternativa ao quê? Ao processo judicial coletivo. Então, você pode optar pelo devido processo legal, você pode optar por uma solução alternativa, ou você pode optar por dois, né? De alguma maneira, eles vão poder se encontrar, né? Por quê? Porque uma vez que você optou lá por uma solução alternativa, deu início a é como se fosse um encontro, né? De constelação. A gente chama de sessão. Então, quando as pessoas estão reunidas ali para, ao invés de fazer como se fosse uma audiência, né? Uma colheita de provas ali, aquela audiência, aquele encontro de pessoas é transformado com outro rito, chamado o rito da constelação. E ali também se resolve conflitos ambientais, ali se entende a dimensão desses conflitos. Talvez ao longo de várias sessões vão se entendendo outros conflitos, né? Um emaranhado de conflitos, mas ali sim é possível chegar a uma solução. E o que é de mais curioso disso tudo, como ocorre, por exemplo, com a mediação, essa solução, ela costuma pôr fim, de fato, àquele conflito. As partes não voltam novamente atrás naquilo. Elas solucionam e pronto. Não se fala mais nisso porque isso não vira mais um conflito dali para frente, né? Elas conseguem dialogar, conseguem, de alguma maneira, dar continuidade a relações, sejam elas econômicas, sejam elas sociais, até mesmo familiares. Então vamos lá, vou te dar um exemplo aqui de um conflito e vou te explicar quais as habilidades que esse profissional, né, especialista, precisa ter, precisa se desenvolver. E quais os benefícios que esse profissional vai ter. Vamos supor, um exemplo, que tem um casal de vizinhos, um grupo de vizinhos, uma casa, pai, mãe, filhos, enfim, mesma coisa na outra casa, e que há uma disputa ali, porque todo final de semana alguém ali coloca o som mais alto, começa a fazer uma festa e atrapalha o outro. Pelo horário, né, que se estende depois das 10 horas da noite, ou por todo aquele incômodo ao longo do dia, é que às vezes chega ao ponto de esses vizinhos não se suportarem mais, não se falarem mais, podem ter ameaças de morte entre eles, né? Isso é baseado em fatos reais que eu estou te contando aqui. E aí esses vizinhos optam por fazer, então, buscar uma solução no judiciário. Quando eles chegam lá, antes do judiciário, né? Os advogados, talvez os próprios advogados podem recomendar uma prática. Olha, vamos lá, ao invés de a gente dar início a um processo, um processo convencional, vamos tentar uma prática diferenciada, que é aceita pelo CNJ, correta, enfim. E vamos lá, tem um juiz que costuma praticar isso, né? Tem mediadores, às vezes com mediadores ou com o profissional da constelação, digamos assim, né? Os facilitadores. Eles podem trabalhar melhor esse conflito. E aí, nesse caso, esses advogados conhecedores, pelo menos um dos advogados conhecedores dessa solução, consegue convencer o seu cliente e consegue convencer a outra parte, porque é um procedimento totalmente voluntário, né? As partes têm como se obrigarem a caminhar aí por essa solução alternativa. Ele acaba levando essas partes e lá no judiciário, esse juiz, ele inicia, então, uma sessão ali de constelação sistêmica. O que é isso? Alguns consteladores já me falaram o seguinte: olha, constelação é que nem o sabor de leite, assim, a gente não dá para falar exatamente como que é o sabor de leite. É mais ou menos parecido com isso, com aquilo e tal, a gente não consegue definir muito bem. Mas a gente traz os elementos que existem para que as pessoas possam entender melhor. Então, uma das leis, né, imagina um encontro de pessoas, em que um deles é o constelador, que ele vai promover uma dinâmica ali. Ele vai começar a entender por que as partes estão ali, quem é quem. Olha, tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um idoso, tem uma criança. O que
eles estão fazendo aqui? O que trouxe eles aqui? Iniciaram um diálogo, né? E aquelas pessoas vão expor a dor que elas têm. E aí, esse constelador, ele dá início, ou ele utiliza bonecos e vai promovendo ali a dinâmica, ou pega pessoas físicas, né? Pessoas mesmo, ele vai convidar um, convidar outro, que vão representar, vão ser os atores aí, né? E as atrizes que estão, digamos, incorporando um dos elementos, das pessoas que estão ali naquele conflito, né? E ali ele vai começar a entender esse constelador, pelas próprias leis científicas da constelação, o que está ocorrendo ali? Será que está ocorrendo um desequilíbrio entre a relação de vizinhança? Será que alguém precisa mostrar que sua autoridade sobre o outro? Será que existe uma hierarquia natural naquele lugar? Alguém já estava lá quando o outro chegou? Alguém já detinha, de repente, uma área maior do imóvel, vendeu? Ou tinha uma relação passada ali com algum vizinho? Percebam que, assim, é essa natureza dessa situação aí, que esse constelador, seja utilizando bonecos, em que ele vai fazer a representação, né, das partes envolvidas, ou seja, se utilizando, né, entre aspas, de pessoas físicas, que ele vai ali conversando com as pessoas vão sentindo, olha, eu estou sentindo uma dor, olha, eu estou com vontade de chorar, olha, eu quero me aproximar do fulano, do beltrano, do ciclano. Eles vão representando as emoções que as partes envolvidas no conflito sentem. E é nessa representação das emoções em que as partes que estão ali ao redor assistindo aquilo vão conseguir entender. Nossa, então quer dizer que o fulano, ele não tem nada contra mim, ele tem um problema pessoal com ele precisa estar ali constantemente com aquele volume alto, ele precisa ingerir bebida alcoólica. Então isso é necessário para ele. E aí o outro vai entendendo, olha, mas aquele é um senhor, ele não gosta disso, porque ele lembra o pai dele alcoólatra. Então as partes envolvidas vão começar a entender a razão daquele conflito, o motivo daquele conflito. E ali muitos já falam, não, eu entendi, olha, eu nunca quis ofender o vizinho, o problema era comigo, eu entendi que eu tinha uma questão com meu pai. E aí nessas relações, esses emaranhados, esses nós aí, que são os conflitos, né, eles conseguem naturalmente serem desfeitos. Às vezes numa sessão, 2, 3, né, às vezes tem um espaço que o constelador exige entre uma sessão e outra, de 3 meses, porque é o tempo que as pessoas conseguem digerir todas essas emoções. Porque os conflitos, né, são eminentemente emoções. Antes da gente entender os direitos envolvidos, os deveres, a gente vai entender que são emoções que foram desenvolvidas de um lado, de outro, de um jeito, de outro, e que acabaram gerando esse conflito aí. Bom, depois da sessão, esse juiz, né, aplicou isso e ele vai poder, as partes ali vão chegar, elas mesmas num acordo, ele vai homologar, olha, então as partes geram aqui presentes, homologam esse acordo, chegaram nessa decisão, pronto. Está encerrado o processo, né? Às vezes alguém vai pagar alguma coisa com alguém envolvido, alguém vai se comprometer. Olha, o acordo foi que eu não vou mais fazer festas nos finais de semana, o acordo foi que nós vamos fazer uma festa juntos. Às vezes o acordo envolve elementos da natureza, né? Então, olha, eu vou aqui fazer um acordo com meu vizinho, porque além dessa festa, que é sobre a poluição sonora, ele tinha uma árvore, essa árvore caía as folhas no meu quintal, eu não quero mais isso. Aí ele consegue entender, pensando bem, eu não aceito essa árvore, né? Ela é importante para o vizinho, porque ele lembra às vezes alguém da família dele, alguém que ele perdeu, né? É ligado a algum sentimento. Então ele consegue até descuidar daquelas folhas que caem de forma diferente. Toda essa história foi baseada no caso real. Para vocês entenderem a dimensão da solução que pode ser feita através da constelação sistêmica. Para vocês entenderem exatamente, além dessa dinâmica, né, como que ela ocorre, ela é baseada na lei do amor. E essa lei tem 3 pilares. O pilar da hierarquia, isso mesmo. Todas as relações sociais envolvem uma hierarquia, né? Então, entre pais e filhos, uma hierarquia a ser respeitada. Entre colegas, né, que é uma hierarquia ali entre eles, né? Então, é horizontal.
Ou num trabalho, né? Olha, são dois sócios, algum tem um poder de gerência sobre o outro, em alguma atividade, o outro tem outro poder entre eles, enfim. Às vezes a hierarquia, né, de sócios é uma hierarquia horizontal, não é uma hierarquia vertical. E assim continua entre as pessoas. Então, aí sim, continuando. E além dessa hierarquia, né, que pode ser vertical, horizontal, em todas as relações, todos os tipos de relações, em todos os conflitos ambientais, ela precisa ser respeitada, essa hierarquia. Se ela não for respeitada, se esse filho tomou o lugar do pai, ele quer adotar, né, toda aquela característica do pai, ele quer trabalhar como pai, ou entre os sócios, né, a relação é de sociedade, então é de uma relação ali entre eles horizontal, mas de repente algum quer mandar em alguém, né, um quer mandar no outro, ou em várias pessoas. Então aí essa hierarquia está desfeita. Uma vez desfeita essa hierarquia, iniciam-se os conflitos. É preciso ser restabelecida essa hierarquia. É preciso que o filho fique no lugar do filho, o pai fique no lugar do pai. E aí, isso consegue ter um equilíbrio, né? Isso consegue ser traduzido nas relações dos conflitos ambientais, por exemplo. Né? Se você tem um conflito dentro daquela família, como aquela família vai cuidar melhor de permanecer, de preservar, às vezes, um equilíbrio ambiental no meio ambiente de trabalho, quando eu tenho empresas familiares, por exemplo. Então, é o meio ambiente de trabalho conturbado, né? Os funcionários percebem, nada dá certo, tem poluição, etc. É um exemplo. Um dos elementos são os pilares, é a hierarquia. O outro é a troca. Exatamente. Em todas as relações, precisa haver essa troca equivalente. Então, o que um dá, ele recebe do outro também. Ele recebe de alguma outra maneira. Mas ele sente que ele está dando e recebendo. A partir do momento que ele sente que, olha, eu estou dando aqui, não estou recebendo nada, aí não podemos mais falar do que? Uma relação equilibrada. Que é exatamente o meio ambiente, né? Quantas vezes a gente fala aqui de próprio 225, cumprindo o artigo 225, que todas as formas de meio ambiente se buscam equilíbrio entre os elementos da natureza, entre os elementos da cultura e assim sucessivamente. Se eu não tenho esse equilíbrio, eu não posso falar em meio ambiente saudável. É para isso que o trabalhador, o advogado ambientalista, está todo dia atuando. E não só o advogado, o promotor, o juiz, todo mundo ali de uma causa ambiental. Então é claro que as relações sociais também precisam estar equilibradas, se dar e receber. Então entenderam? Dois pilares aí, de hierarquia e de equilíbrio no dar e receber. E por fim, esse outro pilar aí, como explica Beth Helling, é o pilar do pertencimento. Sim, a pessoa precisa entender que ela pertence a alguém, ela precisa sentir parte de algo, ela precisa sentir acolhida. Então, seja naquele ambiente de trabalho, seja naquele ambiente do campo, né? Então, você tem lá um conflito, imaginemos um conflito no campo. Olha, o vizinho foi lá e cortou as árvores do outro. Será que nessa relação entre eles existe o pertencimento? Um se sente mesmo que é vizinho do outro? Como que é a acolhida entre eles? Ou alguém está se sentindo-se de fora? Nossa, eu cheguei, mudei aqui para o lugar, sou novo, mas parece que eu não pertenço, ninguém me chama para lugar nenhum, eu vou lá para a igreja e não me chamam, vou fazer uma festa e não me chamam. Eu estou aqui me sentindo, né, o peixe fora d'água. Eu estou aqui morando há pouco tempo e eu não estou muito ambientada no local. Não tem acolhimento da vizinhança. Se isso não ocorre, é porque a gente está vendo o quê? Um desequilíbrio nessa lei. Com o equilíbrio, essas relações tendem a ser o quê? Mais saudáveis. E o conflito tende a diminuir. Então é isso que o constelador, dentre outros elementos, vai perceber. E as pessoas ali ao redor também vão perceber isso, né?
se há de fato um pertencimento, um acolhimento entre as relações, sejam, né, entre um grupo, entre vários grupos, entre funcionários, entre familiares, se eles sentem de repente pertencentes àquela família ou são excluídos consciente ou inconscientemente. São esses 3 aspectos da hierarquia, do respeito à hierarquia, das trocas, né, em equilíbrio e do pertencimento, que esse constelador vai analisar, vai identificar ali onde está esse conflito e as próprias partes também vão identificar. E as dinâmicas que vão seguindo ali, por exemplo, com os bonecos, vão ser feitas todas nesse sentido. Como eu falei, às vezes são mais de uma sessão, mas tudo está em busca do quê? Desse equilíbrio mental, da solução desse conflito. Compreendido o que é de fato a constelação sistêmica? Tá bom, aí você vai falar, mas e aí? Onde é que está na lei esse negócio? Está lá no Código de Processo Civil. Quando ele permite o quê? Todas as formas alternativas, né? A solução de conflitos, ao lado da mediação, da conciliação, da arbitragem, também há a constelação sistêmica. Então, você, promotor de justiça, pode aplicar isso, seja você aprendendo que é uma constelação, seja você promovendo que as partes façam essa constelação, né? Com o constelador ali, você entende às vezes essas leis e você consegue desenhar ali, olha, o que está acontecendo aqui? Ah, está vindo esse desequilíbrio nesse campo, não tem uma respeito à hierarquia. O que eu posso fazer como promotor de justiça nessa investigação, nessa ação civil pública, ou promover o diálogo entre eles, para que essa hierarquia seja restabelecida? Quais leis aqui foram violadas, né? Além das leis da constelação sistêmica, da lei do amor, quais outras leis aqui, federais, municipais, estaduais, foram violadas? Então perceba como haverá o quê? Um ganho de produtividade, um ganho de maior esclarecimento para os conflitos. E é isso o que o direito ambiental precisa. Ele precisa dessas soluções que vão, de alguma forma, aproximar as partes, acabar de fato com esses danos, né? Porque a gente está aqui numa ciência que trabalha para prevenção, para precaução. A gente não quer o dano, a gente vai fazer de tudo para que esse dano caia fora. Entenderam? Bom, então vamos lá. Seja um promotor de justiça, como eu falei, durante o inquérito, durante a investigação, ou quando ele recebe alguma informação, seja o juiz, né, que ele vai aplicar essa dinâmica ali durante a audiência, ele pode trazer um constelador que vai fazer isso e em algum outro local também do próprio tribunal, do próprio fórum, porque isso é comum na cidade de São Paulo. Pessoas, né, de vários conflitos às vezes se reúnem no local com o constelador e aqueles conflitos de outra maneira, que ele vai trabalhar ali, quando são várias partes, vários conflitos, vários processos, ou não, às vezes os processos vão ser iniciados ainda, também estão ali, aquelas pessoas naquela sala também vão ser atendidas. E para o primeiro juiz da causa, né, que é o defensor, seja o defensor público, seja o defensor privado, quando ele toma conhecimento daquele dano ambiental ou da iminência de um dano ambiental, se ele aplicar ali as técnicas da constelação, se ele buscar, às vezes, um constelador, boa parte daquele conflito, ou então aquele conflito por inteiro, já vai poder ser solucionado sem que haja necessidade do quê? Da intervenção judicial. Entenderam? Esses são os benefícios para o processo, os benefícios para o meio ambiente, em todas as suas formas, os benefícios para vocês aí, profissionais, né, que vão poder, olha, solucionar isso de maneira mais eficiente, mais rápida, talvez, do que se fosse um processo. Às vezes as partes poderiam desistir no meio do caminho e elas não desistiram. Às vezes as partes tomam conhecimento disso e vão querer repetir isso em outros conflitos da sua própria vida, em outros locais. Esses são o quê? Toda essa extensão dos benefícios que a constelação sistêmica pode oferecer para todos os operadores do direito. Além disso, dos benefícios, além desses benefícios, ainda o quê? Essas habilidades específicas que eu tenho certeza que você tem. Você que é operador do direito, você que olha para a questão ambiental, você já tem um outro olhar para o estudo, para a ciência jurídica. Você já deve ser um profissional, muito provavelmente, que quer a solução, que entende o que é o princípio da precaução, sabe o nosso trabalho, sabe a dimensão, a profundidade, né, do que o profissional ambiental pode fazer por toda a coletividade.
Então, eu espero que você tenha entendido. Olha, todos os operadores de direito são convidados a entender, né? A se aprofundar no estudo da constelação sistêmica. Há isso já em vários fóruns no Brasil. Há vários profissionais aí, presenciais ou online, em que é possível, né, fazer essas sessões, esses convívios aí, que podem ser durar meia hora, uma hora, podem se estender um pouco mais, podem se estender por vários dias, por várias semanas, né? Uma vez por semana, nem sempre é uma vez por semana, mas às vezes tem pessoas, consteladoras, que trabalham, olha, então toda semana eu tô aqui no fórum disponível para fazer esse trabalho, né? Pode ser que seja voluntário, pode ser que seja remunerado, e aí você, profissional do direito, precisa saber disso. Como é que tá isso aí na sua cidade? Como é que são recebidos profissionais via online desse serviço também aí na sua cidade, na sua comunidade? Então é esse convite que eu te falo. Procure entender o que é a constelação sistêmica. Hoje eu aqui dei uma breve explicação, mas ele é até muito mais do que isso, né? Você vai entendendo todas as leis envolvidas e você vai entendendo a quantidade de soluções que já foram alcançadas com isso. Procure um profissional para poder entender como que você pode fazer uma parceria de trabalho com ele, né? Seja você um defensor público, um servidor público, ou seja você do Ministério Privado aí, como eu costumo chamar os meus colegas. De qualquer maneira, é possível, de qualquer maneira, é bem-vinda a utilização da constelação sistêmica. E mais do que isso, né? Agora eu vou falar com os meus colegas advogados. Vocês são os primeiros a entenderem desse conflito. Vocês são os primeiros a direcionarem as pessoas para um lado ou para o outro. Se você entender sobre constelação sistêmica, se você se tornar um especialista nisso, você já vai ter um olhar muito mais apurado para a solução desse conflito. Então, busque isso antes de direcionar as pessoas para algum local. E da mesma maneira, você é juiz, né? Às vezes, durante o processo, você sabe todo o seu poder dever aí, que lhe é natural. Você pode também explicar para as pessoas o que é a constelação sistêmica. Da mesma maneira, o promotor de justiça, em qualquer fase do processo, as partes podem estabelecer um acordo, podem se encontrarem aí com essa técnica. E isso, com certeza, vai reverberar na nossa qualidade de vida, né? Seja o desequilíbrio mental que for, seja o que a gente tiver, se for crime que for, enfim. Toda a questão ambiental tem aquela tríplice, né, análise. A civil, a administrativa e a penal. Então, se a gente consegue solucionar um conflito de uma maneira mais rápida, mais eficiente e até mais barata, olha as dimensões e que naturalmente receberão esse benefício, né? Terão essa repercussão aí. Eu espero sinceramente que você seja um dos próximos especialistas em constelação sistêmica aí na sua cidade. Inclusive, constelação sistêmica ambiental. O mundo precisa disso, os profissionais precisam disso, todos, né, da cadeia aí do verde, então biólogos, engenheiros ambientais, profissionais químicos, professores, educadores ambientais, todos vocês serão beneficiados, serão contemplados pelos benefícios desse tipo de solução. Então também conheçam, também fico aqui, estendo, né, o meu convite a todos esses profissionais para que trabalhem nisso, para que trabalhem na difusão desse conhecimento e que vamos colocar tudo isso no dia a dia, vamos promover, né, que os tribunais coloquem isso também nas suas estatísticas para que a gente possa entender de que maneira alguns conflitos encontram ali, ó, na constelação sistêmica uma solução, né? Cada vez mais isso vai estar presente, né, no CNJ, vai estar presente em todo o nosso Brasil, a gente vai conhecer. Talvez aqueles dados particulares do conflito ficarão guardados entre as pessoas, mas a gente vai saber que alterações benéficas ocorreram no meio ambiente, seja ele no cultural, no natural, na natureza, né, de forma geral, seja ele nas cidades, ou seja ele no ambiente de trabalho. O equilíbrio mental que a gente precisa e a constelação sistêmica está aí para você se valer dela. Estude, se aprofunde e seja um profissional, um operador do direito, profundo conhecedor, com grande habilidade para operar ou para promover essa operação aí da constelação sistêmica. Combinado? Se você quiser entender muito mais sobre isso, sobre direito ambiental, bens ambientais, difusos e tal, vem aqui pro meu canal
olhe outros vídeos por aí e você com certeza vai gostar. Converse comigo também, tá bom? Tô aí procurando cada vez mais trazer mais informação para você, então comenta aqui no vídeo, compartilha, manda para quem você acha que está precisando, que está envolvido em um grande conflito, que não consegue entender que é um conflito. Então, manda esse vídeo, quem sabe ela se inspira, ela se acalma e ela passa a se valer aí da constelação sistêmica. Tá bom? Até a próxima!